Paz do Senhor para todas as crianças. Sejam todos vocês bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos a Palavra de Deus. A lição de hoje dos primários é a lição número 7, Conhecendo o Rei do Egito. Você já conheceu alguém muito importante? Talvez o governador do estado, o prefeito, imagina o rei. Você já conheceu o nosso pastor presidente Roberto José dos Santos? Você precisa conhecê-lo. Como foi o seu final de semana? Tudo bem? Ou teve uma semana muito difícil? Se você teve alguma dificuldade, se você enfrentou algum problema, olha o que a palavra de Deus diz para você aqui em Romanos, capítulo 8, e o versículo 18. O que sofremos durante essa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. É isto que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. O que sofremos durante a vida não pode ser comparado. Eu sei que muitas vezes alguém da sua família pode estar doente, talvez pai esteja desempregado, mãe está passando por uma situação difícil, mas não desista, continue participando da escola dominical, orando e aprendendo mais a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque seja lá qual sofrimento que você ou sua família está passando, não pode ser comparado com a glória que nos será revelada no futuro. Está escrito aqui na palavra de Deus, em Romanos 8 e 18. A palavra de Deus nos diz que lá no céu, que Deus preparou para você, nunca foi revelado ao homem. E que glória é essa? A Bíblia nos diz que nós seremos iguais a Jesus. Teremos a sua glória, porque lá no céu nem vai precisar da luz do sol, nem da lâmpada, porque a glória de Deus ilumina todo o céu. Então, o que Deus preparou para você, os olhos nunca viram, nem os ouvidos nunca ouviram. Será para sempre glória. Vamos ler comigo, então, mais uma vez. Quando alguém estiver passando por alguma situação, aí você lembra deste versículo de Romanos 8 e 18, que diz: o que sofremos durante a vida não pode ser comparado com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos 8 e 18. Deus tem uma glória, Deus tem uma coroa, Deus tem preparado para você um futuro brilhante lá no céu. Por isso que você precisa continuar servindo ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Você lembra da história de domingo? Você estudou a lição de domingo? O pobre José sofreu tanto, foi vendido como escravo, foi jogado lá no poço, foi traído pelos seus próprios irmãos e ele terminou, além de ser escravo, foi parar no cárcere, na prisão. E lembra da lição passada que na prisão, tanto o copeiro do rei quanto o padeiro do rei tiveram sonhos. E José, o Senhor sempre estava com ele. E o Senhor, que revela todos os segredos e os mistérios, ele revelou o sonho. E assim aconteceu com o padeiro. O padeiro, depois de 3 dias, voltou ao seu trabalho num palácio. Mas ele não se lembrou de José. E José continuou ali naquela prisão sofrendo. Já o padeiro, como José tinha dito, o padeiro, depois de 3 dias, chegou à sua sentença e o padeiro morreu. Da lição passada até a lição de hoje, passaram-se 2 anos. Para mim e para você só passou 1 semana. Mas para José ele passou mais 2 anos na prisão. Até que Faraó, que era o rei do Egito, naquela época, o Egito dominava, era uma grande potência, como é os Estados Unidos hoje. E a palavra de Deus nos diz que Faraó, ele teve um sonho e ficou muito perturbado. Imagina você que ele sonhou com 7 vacas gordas e bonitas que saíam do rio Nilo.
Mas aquelas vacas começaram a comer o pasto ali mesmo na beira do rio. Só que depois dela apareceram 7 vacas feias, magras, de aspecto terrível. E sabe o que foi que as vacas feias fizeram? Comeram as vacas gordas. E mesmo comendo, elas permaneciam magras e feias. O rei, Faraó, voltou a dormir. E aí ele acordou de novo e teve um outro sonho. Nesse sonho, Faraó, ele sonhou e via de um pé só de trigo saindo feixes de trigo, espigas de trigo. E essas espigas eram bonitas, eram cheias de grãos e eram boas para alimentação. Mas do mesmo pé, minutos depois, apareceram outras espigas de trigo. Só que eram ressecadas, queimadas pelo sol do deserto. E aquelas espigas queimadas e miúdas, elas comiam as espigas boas e bonitas. E mesmo assim, elas continuavam umas espigas queimadas pelo vento. E Faraó chamou todo do seu palácio, os sábios, os entendidos, e pediu para que os sábios e entendidos revelassem a Faraó o que significava este sonho. Mas ninguém sabia dizer a sua interpretação. Então o copeiro lembrou de José e disse para Faraó: tem um hebreu e ele está preso lá na prisão e eu sonhei. E o que eu sonhei, ele disse o significado. E como ele disse, assim aconteceu. Eu, sendo copeiro, voltei a servi-lo, Faraó. E o padeiro foi morto depois de 3 dias, segundo o sonho de José. Imediatamente, Faraó mandou que chamasse José. José estava ali, na prisão. Ele teve que tomar um banho, se arrumar, fez a barba e compareceu diante de Faraó. E aí, Faraó contou novamente o seu sonho para José. E José, segundo a orientação de Deus, deu a interpretação. Ele disse: Faraó, essas 7 vacas bonitas, gordas, representam 7 anos de fartura que virão para o Egito. Mas depois dos 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome, que são representadas pelas vacas magras. Vai ser tanta fome lá no Egito que ninguém vai se lembrar dos 7 anos de fartura. E o segundo sonho, Faraó, é o mesmo significado. Se você sonhou 2 vezes, é porque Deus tem pressa em realizá-lo. As 7 espigas de trigos cheias e bonitas significa 7 anos de fartura, de muita comida, de muito alimento que o povo terá. Mas terminando esses 7 dias, vão ser 7 dias de fome, representadas pelas espigas secas, e ninguém vai se lembrar de quanto havia fartura no passado. E o que eu devo fazer? Perguntou Faraó. Aí José, como era muito inteligente, José amava a Deus, o Senhor falou com José. E José deu uma ideia, um conselho para Faraó. E que conselho foi esse? José disse que durante os anos de fartura, Faraó deveria construir armazém e 20%, 1/5 de toda a produção deveria ser guardado, deveria ser
armazenado. E ele deveria constituir uma pessoa para administrar toda essa fartura. Ele deveria, em cada cidade, colocar pessoas responsáveis pelo armazenamento. E o que José disse? O que você acha que Faraó fez? José era um servo de Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor estava sempre com José, porque José confiava em Deus. Se você é uma criança que também está passando por situação difícil, talvez você não esteja como José, preso em uma prisão. Talvez os seus irmãos não colocaram você no poço, mas talvez você esteja passando por alguma situação difícil. Mas o Senhor está dizendo para você que você precisa confiar no Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ele vai estar conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Eis que estou convosco até a consumação do século. O Senhor Jesus, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo, bem vivo lá no céu. E neste momento Ele está olhando para você com um olhar de amor, porque Ele te ama com amor eterno que nunca tem fim. Esse amor nunca vai acabar. Então, em qualquer momento da sua vida, esteja onde você estiver, no palácio ou na prisão, lembre-se que Deus está com você e que no futuro você vai ser recompensado por toda a dor e sofrimento que você tem passado. Talvez, se você não tiver a vitória aqui na terra, mas lá no céu, você vai participar da glória que está preparado para mim e para você. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje você tem a oportunidade de abrir o seu coração e pedir para que Jesus entre dentro dele e faça nele morada. Vamos agora concluir a nossa aula. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por essas crianças, esses pais, esses professores que estão aprendendo a Tua palavra. Paizinho, eu sei do sofrimento, nós vivemos numa época, Pai, tão difícil. Tanta coisa ruim tem acontecido ao nosso redor, mas nós sabemos que Tu estás conosco e todo sofrimento que nós passamos nesta vida não pode ser comparado com a glória que nos será revelada. Eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, abençoa cada um dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.